Olá, pessoal. Olá. Estamos aqui ao vivo, começando aqui nossa primeira live da Andrômeda Assessoria Contábil. Com muito prazer que estamos aqui participando, estamos aqui esperando os nossos convidados e nossa convidada especial que vai daqui a pouco vai se aproximar, vai chegar. E vamos aqui, né? Nossa primeira live apresentar uma ideia interessante, esse projeto que estamos iniciando agora vai apresentar novos projetos para empreendedores, para pessoas que estão é, participando aqui do nosso empreendimento. Tivemos um bom engajamento, né? Temos aqui nossos amigos que estão aqui começando a aparecer. Então vamos iniciar o nosso papo. E vamos aí, né? Vamos aqui começar. Estamos aqui. É assim mesmo, gente. Vamos começar nossos trabalhos. Vamos pedir aqui, temos aqui um participante chegando. Vamos esperar um pouquinho mais, mas vamos ver aqui quem está participando. Vamos ter o nosso convidado aqui. Vamos ter a psicóloga da área de RH, que vai falar algumas coisas sobre na área de empreendedorismo, uma área que está precisando muito, né? Questão de gestão de pessoas. É, é um trabalho que requer um certo toque, uma certa maneira de lidar com as pessoas. É, pode ser feito de várias maneiras, depende do seu gestor, depende de como você está gerenciando a sua empresa. Estamos aqui com a nossa amiga Karine, chegando aqui o pessoal, muito bem. Então é isso, né? É um empreendimento focado para empreendedores. Nós da Andrômeda, uma empresa de assessoria contábil, de contabilidade, estamos aqui para ajudar o empreendedor a melhor gerir a sua empresa, o seu negócio, tirar algumas dúvidas que possam ter relacionado ao empresário, como vai gerir os seus funcionários, os seus colaboradores, como o gestor deve proceder em maneiras inusitadas de como lidar com isso, né? De como gerar com a falta de engajamento, né? De funcionários, como isso afeta, né? Estamos aqui num ambiente muito complicado, o comércio fechando em alguns setores, outras pessoas estão em home office, o home office chegou para ficar na nossa sociedade e vamos ter que aprender a lidar com isso, né? Como lidar com isso e também como gerir a questão de como relacionar-se com as outras pessoas, com nossos colegas, como pode ser feito para dar uma motivação melhor para os seus funcionários, né? Então chegamos aqui nossa convidada aqui, a Karine, a Carla Karine, que é psicóloga na área de RH, e vamos chamar ela aqui para nossa conversa, né? Ver como é que ela nossa convidada, que é psicóloga, postos para nos brindar, né, com algumas explanações, com alguns comentários, né? Olá, Carla, tudo Boa bom? noite, Amaury. Boa Boa noite, Amaury. noite, Tudo bem? tudo bem, tudo bem. Quanto tempo? E Temos essa aqui, surpresa agora, né? De você estar fazendo a live da Andrômeda pela primeira vez, né? E é uma é, satisfação poder contribuir. pois é,
a sua presença e os seus conhecimentos são muito valiosos aqui, né? Você tem um bom conhecimento sobre na área de gestão de recursos humanos, né? Está aqui para somar, para esclarecer os nossos, as pessoas que se inscreveram aqui, para que elas possam gerir, né? E antes de até de começarmos aqui nosso trabalho, né? Nós fizemos uma série de inscrições, né? Pessoas se inscreveram para participar aqui da nossa live, né? E no final da live, elas vão ter uma surpresa, né? Vão ter um brinde especial para quem ficar até o final, né? Porque, como foi prometido, vamos ter uma consultoria. Essa consultoria vai ser toda baseada no que vamos conversar aqui na noite de hoje, né? Esse material, como gerir as empresas, como dar uma motivação. E essa gestão, nós da Andrômeda, que vamos proporcionar para as pessoas que participaram dessa live e que temos um material muito bom, temos que vai dar uma série de instruções, série de noções básicas de como podemos gerir melhor os funcionários, os nossos colaboradores dentro das empresas, né? Então é isso que Uhum. vamos dar de presente para todos nós, para todos vocês que estão participando aqui, que se inscreveram, e não vai ficar somente nessa live, vai ficar também em outros, abriremos para outros especialistas também em outros temas, que vai ser interessante, vão enriquecer o nosso conhecimento e vamos programar provavelmente todo mês para que venha um especialista para falar certos tipos de temas que sejam interessantes na área do empreendedorismo, né, cara? E você está Sim. estreando aqui, né? A gente tá aí para ajudar, né? Eu já estou vendo aqui algumas pessoas já, Vigílio, a Irla, algumas pessoas que me são caras e raras, né? Que essa área de RH fez com que a gente conhecesse, se aproximasse, em alguns casos até ajudasse alguma dessas empresas. E, Hum. e é isso, é um projeto interessante seu, né? Eu espero que os próximos convidados também venham a contribuir com o movimento do seu escritório de contabilidade. E é legal ver um contador com essa intenção de querer aproximar do meio empresarial alguns temas que podem ajudá-los, alguns que você está programando, que tem um pouco mais a ver com a situação da pandemia. E independente da pandemia, a ideia ela é muito válida, porque tudo que a gente fizer em prol de poder ajudar o empreendedor, o empresário, negócios, é muito válido, independente das áreas, se é contabilidade, se é jurídica, se é RH, se é o marketing, todas as áreas que são importantes dentro de uma organização, independente do seu tamanho. Pois é, cara. Para até mudar o nosso paradigma, né, dos contadores, né? Porque os contadores, até um certo tempo atrás, eram considerados, eram quase que despachantes, era apenas algumas vezes, alguns empresários se limitavam apenas a entregar o DAF ou então a folha de pagamento, ou seja, era aquele cara que trazia as más notícias. Eita, lá vem o contador fulano de tal, que vai me entregar a guia, vai me entregar o DAF, vai me entregar a folha para pagar. Era só cobrança, né? Mas a nossa visão da Andrômeda é mudar esse paradigma, né? Fazer com que o contador seja um profissional amigo da empresa, não vai simplesmente um cara que vai emitir DARF para você pagar, mas Uhum, sim dar uma contribuição na empresa, né? Dar uma contribuição, enriquecer a uhum. gestão do empresário, a gestão É, do empresário em si, né? Pois é. ó, a Então, nossa contadora da consultoria acabou de entrar, que eu acho que você conhece também, a dona Vilma. É, conheço, dona Vilma. é, Maravilha. também, ela é a nossa contadora lá da consultoria. Um beijo, tia Vilma. Eita, meu Deus. Um abraço, navio. Eita, quanto tempo, quantas saudades. Pois É é, bom cara. até você pensar em convidar, fazer de escritório para escritório, aí vocês da mesma área, e convidá-la também para Hum, uma live, que essa turma aí tem muito a contribuir também, tem muita com experiência aí. certeza, com certeza.
vai enriquecer muito, é de muito valor a contribuição da Vilma e do pessoal da equipe dela. Né? É muito bom mesmo. Então, cara, então, assim, viemos aqui justamente para falar sobre gestão de empresas, como fazer ajudar os empresários a como gerir melhor os seus funcionários, né? E muitas vezes, nessa época de pandemia, esse tempo difícil, de crise financeira, de baixa motivação, vamos falar justamente sobre isso, né? Que é os impactos que a falta de engajamento dos funcionários da empresa ocasiona, né? O que tipo de impacto causa isso, né? Falta de engajamento, essa época de pandemia, de tantas misérias que está acontecendo na nossa sociedade. Então, causa um efeito psicológico muito grande no, no, nos funcionários, nos colaboradores de empresa, não é, cara? Na verdade, antes da gente pensar um pouco neles, é bom primeiro pensar o quanto esse impacto, né, ele funciona e está alimentando ou não o próprio dono de uma organização, né? Falar de engajamento na pandemia realmente é um desafio, mas tanta gente fez e está fazendo diferente e teve equipes que se engajaram nesse processo e engajaram a, a tal ponto de realmente a empresa não fechar. Então, na verdade, uma das partes. Muitas empresas fecharam por falta de equilíbrio de gestão financeira, né? Equilíbrio de gestão jurídica, equilíbrio de gestão como um todo. Se em relação à temática da qual você convidou para a gente bater esse papo hoje à noite, eu considero que não se pode falar em engajamento numa crise sem antes você falar sobre clima organizacional. Hum, Porque por que que pessoas vestem a camisa ou vestiram ou estão vestindo a camisa junto com os seus gestores, com os donos, para todos se salvar, né? O que que acontece naquela empresa que não é só uma questão de que ultrapassa uma relação meramente trabalhista barra comercial que faz com que eu junte e queira remar, com que eu junte e queira ajudar, e com que juntos a gente possa viver novos cenários, né? Por que que alguns conseguiram ou conseguem e outros não? Por que que alguns chegam para seus colaboradores e diz, a gente vai precisar que vocês, a empresa vai precisar disso, daquilo outro, será necessário uma força, tarefa muito maior do que a gente já fez em outras épocas comuns, normais, e levanta a mão quem está comigo, vamos assim dizer. E aí, de hum, repente, você tem um grupo que ninguém levanta a mão, né? pois, De repente você tem um grupo que está só olhando para sua cara e por dentro dizendo, eu quero mais é que você se ferre, eu quero mais é que você feche. E em vez de estar desejando o bem, está desejando o mal. E a gente tem casos. A gente tem casos de pessoas que relatam que viam nos olhos dos colaboradores raiva, que viam nos olhos dos colaboradores, tipo, vou nada, né? Então, e por que que tinham e tem pessoas que quando basta olhar, ou basta estar calado, ou nem olhar, a turma chega e diz, ó, tô com tu, pode contar comigo, vai dar tudo certo, a gente está junto, né? Então, o que está por trás antes da gente começar a falar de engajamento? é. Interessante que tem até pessoas que, assim, funcionários que estão tão insatisfeitos com o trabalho, só ficam pensando, eita, eu quero que o chefe me bote para fora, porque eu quero receber meu seguro-desemprego, minhas verbas trabalhistas e vazar. É muitas vezes o que acontece. O cara está de saco cheio do clima da empresa, do clima da organização da empresa, e quer que a empresa pague os seus direitos trabalhistas e vá embora. E vai embora, né? E ir embora. É isso que A acontece. Mauri,
Essa Hum, semana eu vivenciei uma presença de troca de informação com alguns colegas e uma das pessoas chegou com a informação dizendo assim, ó, o meu cliente, os funcionários pediram uma reunião com ele. Aí chegaram para ele e disse assim, ó, é o seguinte, saiu de novo aí as novas condições do governo de redução de jornada, de a gente receber 50% do governo e 50% de você. E você fez isso na vez passada. E quando é que você vai chamar a gente para fazer isso? Ou olha só. seja, o que que você pensa do nível de colaborador desse que chega para um dono de empresa e Hum, meio que intimida e cobra e é, ele tem que é obrigado a colocá-los nessa condição porque na verdade não querem trabalhar. não quer trabalhar. E interessante que como, e como isso gera alta rotatividade, né? Porque uma das características da insatisfação dos funcionários de uma empresa é a alta rotatividade, né? A empresa, aqueles funcionários aquela galera que sai, entra, assim, claro que depende do tipo de empresa, né? Porque às vezes tem empresas que realmente tem depende da atividade delas, elas têm uma rotatividade maior, às vezes tem algumas empresas que têm tarefas e não precisa daquele funcionário e vai embora, mas tem outras que pela estrutura dela, pela a própria organização dela, não deveria acontecer esse tipo de coisa, uma rotatividade tão grande, né? Teria que ser uma coisa mais perene. Então, muitas vezes, nas empresas, quando há uma rotatividade muito grande, é uma coisa a se pensar, né? De como os gestores, os empresários devem ver como que está acontecendo com a empresa para poder acontecer isso, né? Existem algumas linhas de pensamento em relação a esse quesito que você está abordando, né? Sobre essa questão da rotatividade. Uma pode ser essa que eu já venho falando, que é antes da gente falar de engajamento, que é a questão de clima, o quanto a cultura está bem implantada, compreendida, introjetada, é, existe uma paixão unida com o propósito do negócio, né? Você tem o propósito da empresa, mas cada pessoa tem o seu propósito. E nos últimos tempos tem falado muito sobre o seu propósito somado ao propósito do local que você escolheu para trabalhar ou te escolheram para trabalhar, né? O quanto essa equação ela tem que estar harmônica, tem que bater para as coisas acontecerem para os dois lados, né? E essa potencialidade ia dar um resultado de alto impacto, de crescimento, de expansão e etc. E tais. Então, assim, a questão da rotatividade, ela tem várias possibilidades. Uma das possibilidades que eu sempre sinalizo quando eu posso, é, se não é situação de clima, se não é uma situação de propósito, e há uma rotatividade muito grande, por exemplo, às vezes numa área, não para pessoas dentro daquela área, aquela equipe não firma, aí eu sempre levanto a pulguinha atrás da orelha para rever quem está sentado ou representando a liderança daquela área, onde na maioria das vezes não só pesquisas, mas a prática mostra que nesse caso específico desse exemplo, muitas vezes o problema está na liderança e não necessariamente na empresa ou com as outras áreas da empresa, né? Eu Pois sempre é. digo quando você faz uma entrevista de desligamento e você vê muito desligamento de que não para naquela área, naquela equipe, então tem alguma coisa muito séria acontecendo, né? Então, quando um líder ele desliga com constância pessoas de uma área, ele é um, co um representante dessa coparticipação desse processo de demissão. Não é a pessoa que às vezes você desliga, mas muitas vezes a pessoa se desliga porque não aguenta aquela situação que às vezes sinaliza, não é ouvido, e aí prefere cair fora, porque às vezes é um sistema familiar, às vezes existe um sistema de protecionismo daquela liderança. Então, assim,
sobre essa questão específica que você falou sobre a rotatividade, ela precisa ser vista de vários aspectos. Mas um dos aspectos que eu falo com mais exemplos, com mais constância que acontece, ou é uma questão mesmo de gestão no geral, e aí óbvio que influencia em tudo, ou é uma questão de liderança diária, né? Hum. Claro, existem as exceções, existem os casos a caso, às vezes, de ser um problema realmente com o colaborador, mas muita rotatividade, principalmente em uma área ou em áreas, é bom dar uma estudada no que está por trás disso, né? É. E o quanto é importante você pensar na corresponsabilidade de você desligar pessoas, o quanto É. você deixou de fazer o seu papel, né? Ou está E o se desli- e o- isentando de fazer o seu papel. e o desligamento gera custo, né? Por exemplo, Sim, porque, por exemplo, um empresário, fica imaginando, um empresário que imaginou, já imaginou se todos os funcionários daquele setor pedissem demissão, você teria um caixa para poder pagar todas as decisões, né? Tem custos para isso, né? Para você fazer rescisão. E também tem um custo humano que você desliga uma pessoa e outra pessoa que entra vai passar por um treinamento, vai ter que ensinar aquela tarefa que outra pessoa deixou. É custo, tanto financeiro quanto também custo de tempo, de produção. Enfim, né? É um gasto tremendo. Você trocar de funcionários, deixar um funcionário ir embora e colocar um outro, né? Tudo isso tem custo. ao gasto visível, que são esses números que vocês da contabilidade fazem muito bem, né? Principalmente quando chega essa necessidade de vocês providenciarem as rescisões, ele é um gasto parcial desse trabalho, né? Desse processo, porque existe realmente o gasto de toda uma energia, desde a época da contratação, da época das entrevistas, da época dos treinamentos, da época das reuniões, da época das formações. E quando você parte para essa linha, as pessoas só enxergam aquele número naquele exato momento muito reducionista, porque toda rescisão ela tem um valor invisível, o valor de um desgaste de relação emocional, de um desgaste às vezes de problemas de assédio moral, de um desgaste às vezes de problema de assédio sexual, de muitas outras questões que as pessoas não percebem e muitas vezes desmerecem. E a gente que é da área do recursos humanos, da área de gestão de pessoas, a gente tem uma compreensão muito grande de tudo isso em que as pessoas não enxergam. E o quanto tudo isso vira um grande prejuízo para a organização. E outra coisa também do desligamento, né? Que com a rotatividade, com esse desligamento, gera um certo contágio com os outros colaboradores, né? Eita, fulaninho foi embora, ciclaninho também foi embora. Então, isso gera uma desmotivação, um efeito cascata, né? Numa organização, né? No clima organizacional da empresa, né? É uma possibilidade de hipótese. Vai ter empresas que vai ter essa desmotivação que você está falando, do efeito cascata. Vão ter empresas em que aquilo foi necessário acontecer para se resolver problemas, inclusive para deixar claro para quem fica que é a empresa tem as normas, procedimentos e regras, e quem não segue vai ser realmente convidado para não estar mais dentro desse cenário, né? E aí isso é compreendido. Na verdade, quando você está dentro de uma organização em que há profissionais, não há esse efeito de cascata na saída. Mas quando você tem perfis iguais aos que foi desligado, há esse entendimento, Hum. entendeu? E não só esse Ah, entendimento, interessante. muitas vezes uma torcida para que aquela pessoa seja próxima. Ai, tomara que eu seja o próximo. Me dá o Ah, interessante. gabarito que você fez para eu fazer o mesmo para que eu venha ser o próximo. Infelizmente. Então, assim,
para cada assunto desse que você está tocando, ou desligamento, ou engajamento, ou os processos, as rescisórias, né, de um processo de demissão, são casos a casos, mas existe uma linha de manada, é o que a gente diz que é o efeito manada, né? O famoso Mas efeito eu, manada, né? mas assim, eu tenho as minhas cautelas e os meus olhares quanto aos efeitos manada. Eu acho que Hum, quando o efeito manada acontece muito com determinados perfis, e eu considero que não são de performance, de boa performance, ou não são. Eu acho que não, às vezes você não consegue nem categorizar como profissionais. Quem pensa daquela forma e acha que agiria da mesma forma, vai querer entrar naquela linha. E quando você tem profissionais analisando algumas situações de desligamento, ele vai ter o mesmo posicionamento. A empresa fez o que é o correto, aqui a gente sabe para onde ir, sabe quando tem que chegar, quando quer chegar, e quem não comprar a história realmente precisa sair para que venham próximos e que possam nos ajudar a fortalecer a equipe e todo mundo ir para onde tem que ir. interessante. Aí, interessante, assim, o link interessante sobre isso, a questão das equipes, né? A questão da falta, uma coisa que também causa um descontentamento, a falta de engajamento, é a falta de entrosamento entre equipes, né? Tem aquelas empresas que trabalham como se cada setor fosse uma ilha. É assim que eu aprendi, é assim que eu faço, e o outro do outro setor que se vira para poder ver os seus políticos para poder acompanhar o que eu faço, né? Acontece muito isso, né? Empresas, até mesmo um próprio setor tem uma estação que o cara, o funcionário, trabalha de um jeito, o outro da estação trabalha de outro jeito, né? Da mesma empresa, do mesmo setor, né? E fica por isso, muitas vezes fica por isso mesmo, né? É uma coisa. Infelizmente, as faltas de padronizações, né, elas são essenciais para que, como um exemplo como esse que você tá trazendo, não aconteça. Até porque a falta de padronização, ela gera uma perda de produtividade, uma probabilidade de muito retrabalho, né? E muitas vezes uma probabilidade, uma brecha de probabilidade para o atalho, o jeitinho brasileiro, que às vezes não é o ideal para fazer aquele trabalho naquele posto, naquela área. Às vezes tem condições de que seja feito em uma outra área, é viável para outra área, inclusive de tempo e financeiramente, mas para outras não. Então, por isso, a importância da necessidade de ter processos e procedimentos escritos e, óbvio, pessoas treinadas para garantir o trabalho daquelas pessoas que escreveram esses processos e traçaram os procedimentos. Porque Porque tem se a muitas empresas. empresa faz um investimento para essa etapa acontecer, é para que aquilo ali dê um resultado com melhor assertividade, com melhor qualidade, com melhor, de repente, agilidade, mas sem perder a qualidade e a forma que precisa ser feita, com zelo. Então, esse exemplo que você falou, eu considero que é a falta de padronização e, consequentemente, de procedimento e, mais consequentemente, de acompanhamento que deixe um cenário ou situações dessa acontecer com constância. Um dos males dos empresários aqui no nosso Brasil é ter uma falta de como mensurar os seus processos, né? Era bom fazer isso, fazer como executar os processos, como vai ser o encadeamento da sua produção, do seu serviço, da sua indústria. Enfim, como as grandes empresas têm aqueles manuais de área de recursos humanos, manual da área de contabilidade, da fábrica, enfim. Não é uma coisa muito difícil de ser feita. Pode ser muito bem ser feita com uma certa ajuda não muito cara. O próprio Sebrae já ajuda isso na questão de como você vai organizar a sua empresa, dar umas dicas, e isso ajuda muito, porque, como você falou, né? Ajuda a empresa, evita o retrabalho, dá uma organização melhor e ajuda o próprio engajamento do funcionário na equipe, né? A partir do momento que você
parte para uma estruturação de processos, procedimentos, pessoas responsáveis pelas áreas, né? Responsável pelos processos, responsáveis pelo controle, pela gestão. Consequentemente, você tem que ter, ou deve, sempre que possível, partir para a construção de indicadores. Os indicadores, eles ajudam na organização, no planejamento, no replanejamento, né, no estudo do que está dando certo, do que não está dando certo. Então, metrificar, criar indicadores para se ter métricas e esses dados, números, nos ajudam nesse processo de quantificação, que somado também à análise qualitativa dos acontecimentos, nos dão condições para a gente ter planos de ações mais responsáveis e mais robustos, no sentido mais perenes. E um dos efeitos também que acontece é a falta de criatividade, né, das empresas. Muitas vezes tem uma reunião do setor, aí quer dar uma sugestão? Não, quero não. Não quero não falar nada, não dar sugestão de como aquele trabalho pode ser feito. Não, não vou dar opinião, não. Às vezes, eu sou pago para trabalhar, não sou pago para pensar. Acontece muito isso em algumas empresas, né? A falta de criatividade, assim, para ajudar a alavancar aquele negócio, né? Às vezes não é a falta de criatividade, Maurício. Pode ser, pode ser a falta de estímulo, porque muitas vezes já pode ter contribuído muito e nunca foi ouvido ou ouvida. De repente a pessoa desiste porque viu que naquela empresa, de repente, ele não vai ter esse espaço da ouvidoria e da contribuição. E também, claro, tem alguns cenários de pessoas que não querem participar de um compartilhamento colaborativo, né? É um comportamento de isenção. E aí, o mundo hoje, as empresas hoje, elas estão num convite diferenciado, numa análise diferenciada, buscando essas pessoas que se engajam nas ideias, engajam nas ações, engajam num propósito até mais social, de alto impacto para a sociedade, mas vem esses cenários, né, de tempos, culturas e gerações. Tempos, culturas e gerações. Nós estamos em novos tempos, nós estamos passando por uma interferência gigante, não só de processos de inovação, modernização, mas processos de novas gerações, que não aceitam mais o antigo ou os mesmos comportamentos das gerações anteriores à nossa, ou até mesmo da nossa ainda. E aí, quando você passa para jogar tudo isso no quadro e viram possibilidade de números ou equações, a gente está com um grande desafio. Mas quem resolve abraçar o desafio e fazer esse desafio, misturar tudo, tudo junto e misturado, como se diz, mas nessas novas tentativas vem tendo resultados muito interessantes, porque estão se permitindo aprender com o novo, abrir mão de algumas coisas que um dia garantiram e hoje não garantem mais, né? Então, se permitem um processo de reformulação de novos negócios, nova gestão, novas gerações. E como isso afeta, e também como isso afeta os clientes, né? Um funcionário desmotivado, sem engajamento, como isso afeta, como é que o cliente sente esse tipo de coisa, né? Não é uma coisa muito legal, né? Às vezes até acontece Na na empresa, verdade, você está. na verdade, o cliente, vamos dizer assim, que ele é o final do processo, né? Ou o início, a depender.
ou ele vai estar lá no início no processo do atendimento, mas aquele atendimento em algum momento ele volta para um processo de finalização. E óbvio que se vocês têm um cenário de más relacionamentos, de má gestão e insatisfações, é impossível o cliente não receber essa energia, ele não receber a cadeia de tudo isso que não vem acontecendo, né? E aí, óbvio, se for um cliente que foi muito apaixonado pelo negócio, pelo segmento, se é um cliente antigo, às vezes ele faz a caridade de querer sinalizar para alguém que era referência nele lá, ou que de repente ele tem uma intimidade, às vezes até com o dono, ou com uma outra liderança, ou se não for um cargo de liderança, se não for o dono, de repente um vendedor muito antigo, ele busca de alguma forma querer também ajudar, sinalizar, olha, vocês não são mais como eram antes. Está caindo o processo tal, que antes era ótimo, que era um diferencial que vocês tinham. E aí você tem clientes que às vezes querem dar esse feedback, tentam, e tem clientes que dizem, meu irmão, é melhor fechar as portas, aqui eu não volto mais. E ele não volta. E hoje, e hoje em dia que tem rede social, tem o próprio Google, que você no Google Meu Negócio, você pode classificar estrelinha, você pode fazer um comentário, é uma coisa assim, assim atentar, né, o empresário, né, ver como o cliente vê a sua empresa e também ver como está o engajamento dos seus funcionários com relação a isso, né? É isso que eu estou falando. A questão do engajamento, a gente falar de engajamento, a gente tem que falar de um monte de coisa. Para mim, não existe engajamento se não há paixão. Para mim, não existe engajamento. E como é que você se apaixona? Você se apaixona quando você entende o negócio. Você primeiro tem que entender o negócio. Você entender o negócio, você comprou a ideia do negócio, aquilo bate com seus valores, aquilo bate com o que você quer trazer de desafio para você, aí você compra a ideia. Né? Por isso que eu sempre sinalizo que a palavra comprometimento, ela vem de uma ação individual de você primeiro comprar uma ideia. Quando você entende a ideia de uma solicitação, de um caminhar, de um apontar que a gente tem que ir para aí e por quê, é claro, é entendível, tem senso de lógica, não é uma coisa absurda. Aí você concordou, entendeu, concordou, compreendeu, aí você diz, estou nessa. E aí quando você toma essa decisão interna de que eu estou nessa, eu entendi, eu concordo, eu aceito e eu vou junto, eu quero, você se compromete com o processo. Quando você se compromete com o processo, muita coisa vai acontecer. Acertos, erros, análise. E cada vez que você faz esses micros exercícios, e que cada vez mais você tem vontade de continuar naquela energia, tem vontade de continuar naquela ideia, tem vontade de que aquilo dê certo, você começa a entrar num processo que você nem controla mais, você começa a se apaixonar. Às vezes essa paixão fica até fissurada, mas não vamos nem falar de fissuramento, que às vezes isso cega ou às vezes é muito exagerado. E para mim o que é polaridade não é saudável. Vamos falar apenas. Hum. Oi, tô ouvindo. Deu uma travadinha, mas tudo bem. Você traz para si um desafio que foi lançado, mas que você abraça como seu também. Hum. Porque você entende que aquilo você vai fazer parte daquela história, você vai fazer parte daquele resultado. Aí, se apaixonou, você engajou. Hum. Só há engajamento quando há amor, quando há paixão, É. quando há comprometimento. Interessante. Quando há, quando Hum. há o Hum. acreditar em ideias,
em projetos, em sonhos e em pessoas. E com relação ao excesso de atestados que acontece numa empresa, né? É também uma coisa que é para se levantar também um alerta amarelo, né? De como está a organização da empresa, né? É, Quando as pessoas pegam muito é, atestado. algumas leituras, né, elas vêm contribuindo muito que o excesso de atestados, muitas vezes, ou são questões de assédios, de diversas formas, ou são questões de exaustão de trabalho, às vezes equipe muito reduzida, né, a empresa não contrata, fica uma empresa muito pequena, uma equipe muito pequena para rodar algo que você fazendo redimensionamento, o ideal era ter de repente mais uma ou mais duas pessoas, ou ter um equilíbrio melhor da forma como está rodando. Então você tem uma exaustão, consequentemente é uma exaustão física, consequentemente é uma exaustão mental, e é óbvio que isso vai dar numa consequência de processo de adoecimento. Então, caso, claro, e a gente tem casos de pessoas que adoram estar de atestado, né? Não gostam de trabalhar. Eles gostam de estar recebendo o salário, trabalhando a metade dos dias que são do mês, vamos assim dizer, e adoram o Hum, processo do dizer que estão doentes para chamar atenção e etc. e tais. Você tem essas situações, você tem esses cenários. Mas, de uma forma geral, alguns estudos vêm apontando que esse excesso muitas vezes está dentro de uma dessas condições que eu acabei de falar. hum. E Tem no também tem uma atestado. situação bem interessante. Fora tudo isso, que na verdade são somatórios, você tem a própria estratégia de você se manter afastado de algo que você não suporta mais. E É, aí é muito complicado, porque assim, eu tenho uma opinião, e sei que é a opinião de muita gente da área de recursos humanos também, que é melhor você se desligar desse cenário, assumindo que não vai ter rescisão, assumindo o seu ato para você não adoecer, não adoecer. Quando você adoece dentro de um cenário organizacional, você também traz esse processo do adoecer para dentro da sua casa. é, E isso não é legal. é isso Você não mesmo. adoece Porque sozinho. Ninguém adoece sozinho. Ninguém adoece sozinho. Né? é isso Então, mesmo. é de uma hombridade, vamos assim dizer, muito grande você ter um profissional que ele tome essa decisão e é uma decisão que ele vai estar prezando por resolver uma situação que ele não tem mais controle, que ultrapassa o controle dele e ele não vai mais se autoagredir. Então ele estanca e Pois resolve aquela é. situação. Infelizmente, são raras pessoas que fazem isso, porque está sempre pensando na rescisão, no financeiro, de sair com algo para garantir um seguro-desemprego. E aí, a que custo você prorroga uma decisão, né? E que você terceiriza e culpabiliza muitas vezes essa decisão na mão do outro, daquele outro que um dia te contratou. Pois é. Isso também, e um efeito colateral também, que são os erros constantes, né? Na- Nos produtos, o que acontece muito, isso vai refletindo, né? Na política da empresa. Muitas vezes tem empresas que, pronto, nos últimos anos, as empresas automobilísticas estão fazendo muitos recalls, né? Dos seus produtos, dos seus veículos, né? Deve ser uma coisa também relacionada a isso, a questão dos erros de produção de uma empresa, né? Aí esse exemplo específico que você está trazendo, né, pode ser vários fatores também, né? Pode ser um erro de projeto, né? De repente foi um projeto feito com uma pressão muito grande de que tinha que entregar para lançar, não teve o tempo adequado de testes, e aí já foi para uma relação mais comercial de vender e entrar dinheiro para a empresa, e aí
depois vem essa detecção que acaba virando um grande prejuízo, né? Então, Já me estou disseram dando. uma vez que Já me disseram uma vez que quando lança assim, algum produto, algum videogame, coisa assim, não é bom você, assim, o vídeo, eu não sei se é verdade, mas não é bom você comprar os primeiros lotes, porque os primeiros lotes vêm com um defeito, não sei se isso é lenda urbana ou se tem algum fundamento, não sei, eu vi essa história. Não, evite comprar os primeiros lotes, porque os primeiros lotes vêm com problemas, porque os funcionários ainda estão aprendendo a montar aquele equipamento, alguma coisa assim, eu não sei realmente se é verdade, mas já ouvi É, essa história, né? eu também não sei dizer, mas se Hum, eu for fazer uma. Se eu for pegar esse seu exemplo, se ele for verdade, e eu pegar hum, esse exemplo do que está acontecendo na pandemia, a gente está lascado, os primeiros que se vacinaram, né? é, primeiros lotes. Infelizmente, né? Hum. Não é uma questão de humor negro, mas se isso for uma coisa científica e verdadeira, há uma possibilidade, né? Porque assim, a gente está na pandemia, a vacina saiu num tempo, graças a Deus, num tempo hábil para alguns entendimentos, para outros deveria se ter um pouco mais de tempo, mas se isso for uma verdade, os primeiros que se vacinaram não vão ter tanto êxito assim, vamos assim dizer, né? Espero que não, né? Eu também espero que não. Eu sou a É. favor da vacina. E outra coisa também que é a dificuldade de uma empresa atrair novos talentos, né? Acho que talvez a má fama daquela empresa, os próprios funcionários falando mal daquela empresa. Não, aquela empresa ali não presta não, o pessoal ali é muito chato, muito complicado. Acontece muito isso, também a dificuldade de atrair novos talentos, né? Eu acho que quando uma empresa tem dificuldade de muitas coisas, tem dificuldade de engajar, tem dificuldade de atrair, tem dificuldade de reter, Hum. fidelizar, ela precisa rever se é viável ela estar aberta, se é viável ela ter, ou então ela faz um convite coletivo para o corpo gestor, porque está com um problema sério de gestão e está precisando entrar dentro de um hospital para fazer um check-up geral nas suas áreas, principalmente de gestão. Então, claro, nenhuma empresa ela é um conto de fadas. Não estou dizendo que nenhuma empresa não tenha problemas, mas há sim possibilidades de você ter empresas que, vamos assim dizer, de 80% a 85% tenham pessoas engajadas, pessoas fidelizadas, pessoas apaixonadas, né? Então, eu acho que um dos grandes desafios se você está numa posição de gestor, de empreendedor, de alguém que quer fazer acontecer e fazer de uma forma que impacte negócios, impacte pessoa, impacte sociedade, aprender com os outros, ser humilde para dizer como é que você faz isso? Dá para você me ensinar isso? Ler, estudar, né? Graças a Deus, as redes sociais, o Google, ou outras plataformas de busca estão aí para ajudar você a saber sobre os assuntos que você até então, há uns tempos atrás, você não tinha com tanta facilidade. Então, Se qualificar, né? estudar nunca é demais, pesquisar nunca é demais, aprender nunca é demais, ser humilde para pedir ajuda nunca é demais. E eu acredito que uma das fórmulas do sucesso de qualquer empreendedor e empresário é se permitir pedir ajuda e aprender com os outros. A tendência de mundo e o processo é colaborativo, é trabalho em equipe. Não existe o sucesso de um, existe o sucesso do nós, existe o sucesso de todos. E quando não tem um tendo sucesso, a falha não é do outro, a falha é nossa. A gente está junto nessa, né? Então, eu acho que essa percepção, esse mergulho
desse processo, desse entendimento, é uma das grandes vantagens e caminhos de uma pessoa que quer vir a dar certo ou fazer um negócio vir a dar certo. Pois é. É como na contabilidade, tem até uma piada com os contadores, né? O contador passa 4 anos na faculdade estudando para estudar o resto da vida, né? E assim são vários profissionais em várias áreas assim, né, hoje em dia, né? Passa a faculdade, mas tem que estudar o É. resto da vida, se qualificar e se transformar, né? Pois é, estamos Os, já. os contadores, claro, que como todas as outras áreas, mas na saúde a gente teve essa, essa enaltecer os enfermeiros, né? Enfermeiros, médicos. E na A área área de saúde. organizacional eu sei que vocês foram os salvadores, ou tentaram, ou tentam ainda ser parte integrante desse salvamento dessas organizações, né? Pois É, é. eu até quero deixar essa contribuição aqui, é que quem for contador e quem for empreendedor, empresário, quem for da área de RH, não importa. O importante é as áreas se darem as mãos, se respeitarem respeitarem as contribuições das áreas, somarem, né? E fazer um grande trabalho em equipe para que todos se salvem. Porque quando eu salvo uma empresa, eu estou salvando o jurídico, eu estou salvando o marketing, eu estou salvando a contabilidade, eu estou salvando os colaboradores, eu estou salvando o dono, eu estou salvando a liderança. Então é um salvamento coletivo. E eu particularmente senti falta de os empresários e empreendedores que tomaram decisões muito erradas, porque resolveram tomar essas decisões sozinhos. Não uniram as suas assessorias técnicas para que muitas vezes esse caminhar fosse mais leve e muitas vezes um caminhar até para não fazer com que alguns fechassem as portas, como foi o caso de muitos. Infelizmente. Pois bem, cara, estamos já no nosso final da nossa live, né? Já estamos quase 1 hora aqui conversando. Voou essa hora, né? Eu quero agradecer a sua participação, Carla. Você contribuiu muito Obrigada. Eu agradeço aí o para nossa convite e até pelo enriquecimento, nosso tempo, né? enriquecimento. É, Que eu nem imaginava, né? A Liliana, que é psicóloga, acabou trazendo de é, volta essa conexão que tinha ficado lá atrás, e que agora a gente aproximou. Então eu agradeço o convite, espero poder ter contribuído aí um pouco desse bate-papo que você queria falar um pouco sobre esses assuntos e com deixar essa certeza. mensagem para quem está aqui ou quem vai assistir depois, num outro momento, que se você trabalha com o meio organizacional, não importa a tua área, não importa a tua formação. Nesse momento de pandemia, engajar pessoas não é só da área e nem só da responsabilidade dos recursos humanos. Ele é uma responsabilidade e uma atitude que tem que ser de todos. Muito, muito bem. Muito obrigado. Viu? E para as Nada. pessoas que se inscreveram, nada. Para as pessoas que se inscreveram, temos no nosso material uma cortesia que nós deixamos aqui da Andrômeda, assessoria contábil, contabilidade. Vamos deixar o material que é um infográfico com alguns tópicos que nós falamos aqui. E também vamos ter um formulário, né? Gostaríamos muito que vocês preenchessem esse formulário, né? Se vocês quiserem preencher esse formulário, que deixando lá o seu e-mail, o seu contato, vamos entrar em contato com vocês para analisar, para ajudar em qualquer coisa que vocês precisarem, né? Estamos aqui contribuindo para isso, para ajudar o empreendedor nesse momento de crise e para que salvar emprego, salvar vidas também, né? Porque salvar emprego, salvar nosso comércio, nossa indústria, nossos serviços, também é salvar vidas, né? Muito obrigado, Carla, pela Nada, sua obrigado. participação. Um abraço a todos. Um abraço, Tchau, muito obrigado. Tchau, tchau. tchau.